de hoje. Muito bem, povo de Deus, vamos para o estudo. O tema de hoje é esse. O tema de hoje é o cuidado das crianças necessitadas, capítulo 25 do livro Lar Adventista. Nós iremos estudá-lo nesse momento, tá bom? Preste bastante atenção que esse estudo ele é muito interessante eu, ao estar estudando para trazer a vocês essas informações, eu fiquei impactado com algumas informações que para mim foram novas, tá? Novas. Então vamos lá. Diz assim, ó, crianças órfãs. Olha só o que diz. Muitos pais que morreram na fé, repousando na eterna promessa de Deus, deixaram seus amados na plena confiança de que Deus cuidará deles. E como o Senhor toma providências em favor desses desamparados seres? Ele não opera um milagre enviando maná do céu e não manda que os corvos lhe deem o sustento, mas ele opera um milagre sobre o coração humano, expulsando da alma o egoísmo e franqueando as fontes da benevolência. Ele prova o amor de seus professos seguidores, confiando-lhes a terna compaixão os entes desamparados. Olha que texto, já começou assim. Aqui vai dizer, irmãos, falando sobre os órfãos, né, de pais que descansam, que eles oraram a Deus pelos filhos, né, antes de falecer, obviamente, e aí os filhos ficam aqui na terra. Mas aí ele pergunta, quem vai cuidar dos filhos, né? Será que Deus vai enviar maná do céu? Será que Deus vai mandar corvos que alimentem e sustentem essas crianças? A Bíblia vai nos dizer, ou melhor, esse texto vai nos falar que Deus opera um milagre nos corações humanos para que essas crianças sejam cuidadas. E o que ele faz? Ele expulsa o egoísmo do coração de algumas pessoas, trazendo a benevolência na vida daquelas pessoas, e ele prova o amor dos professos seguidores de Cristo através da compaixão que eles possam ter com aqueles desamparados, com aqueles órfãos. Tá ficando claro para você isso daqui? Então vamos entender qual o desejo de Deus para com os órfãos, né? Aquelas crianças que não têm mais pais. Aqui diz, ó, que abram o coração e o lar a essas crianças. Aqueles que têm o amor de Deus, ou seja, aqueles que entendem essa mensagem, entendem a necessidade, que abram o coração e o lar para essas crianças órfãos. Há um vasto campo de prestatividade diante de todo aquele que deseja trabalhar pelo Mestre, cuidando dessas crianças e jovens que foram privados da cuidadosa guia dos pais e da subjugante influência de um lar cristão. Muitos deles, irmãos, têm herdado maus traços de caráter e, se deixados a crescer na ignorância, se entregarão a associações que levam ao vício e levam ao crime. Essas crianças sem futuro necessitam ser postas em posição favorável para a formação de um caráter reto, a fim de que se tornem filhos de Deus. Percebeu? Olha só que conselho é esse. O conselho está nos dizendo que aqueles que possam, adote uma criança. Olha que interessante. Adote uma criança. Porque há um vasto campo, irmãos, de prestatividade no trabalho do mestre. E aqui vai dizer que se você cuidar de crianças e jovens que foram privados do cuidado dos pais, né, da influência de um lar cristão, esses jovens você pode abençoá-los, porque muitos deles têm traços, né, ou melhor, têm herdado alguns traços de caráter, e que se eles crescerem de qualquer jeito, isso vai trazer prejuízos para eles, ignorância, e muitos podem até perder a salvação. Então, essas crianças que são sem futuros nesse momento, estão sem futuros, necessitam de uma posição favorável para a formação de um caráter reto, a fim de que elas se tornem filhos de Deus. E muitas dessas só acontecerá isso, só se tornarão quando alguém abrir o coração e o lar para recebê-las. É uma mensagem que tem que ser entendida espiritualmente. Continuamos? Diz assim, ó, responsabilidade da igreja. Qual é a responsabilidade, pastor? Crianças sem pai nem mãe são postas nos braços da igreja. E Cristo diz a seus seguidores: tomai essas crianças desprotegidas, trazei-as a mim e recebereis o vosso salário.
Tenho visto muitas manifestações de egoísmo nessas coisas. A menos que haja alguma evidência especial de que eles próprios são beneficiados da adoção em sua família daqueles que necessitam de lares, alguns se esquivam e respondem: não. Não parecem saber ou importar-se de que estejam tais crianças salvas ou perdidas. Isto, eles pensam, não lhes diz respeito. Eles respondem, como Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Não estão dispostos a enfrentar o inconveniente e fazer qualquer sacrifício pelos órfãos? E indiferentemente lançam-nos aos braços do mundo, que às vezes está mais disposto a recebê-los do que esses professos cristãos. Percebeu que forte isso aqui, irmãos? Que mensagem é essa, né? Alguns podem estar dizendo, não, isso aqui comigo de forma nenhuma. Você percebeu o que diz esse texto? Aqui diz, irmãos, que tem crianças sem pai e sem mãe, que precisam ser abraçados pelos irmãos, pelas pessoas da igreja que professam ser filhas de Deus. E muitas estão manifestando um egoísmo em relação a este assunto. E falam, como disse um dia Caim: sou eu o guardador do meu irmão? E a mensagem que traz aqui para mim e para você é que sim, nós precisamos ser guardador dos nossos irmãos. Em alguns casos, para muitos não é muito difícil isso acontecer, mas aqui diz que existe um benefício para aqueles que adotam e para aqueles que são adotados. Eu não sei se você já adotou alguma criança, não é fácil, né? Adotar crianças, mas existe sim uma recomendação para aqueles que podem, para que adotem, né? E você vai entender melhor esse estudo, ou mais alguns detalhes no estudo de hoje. Diz assim, ó: no dia de Deus se fará inquirição quanto àqueles que o céu lhes deu a oportunidade de salvar. Deus perguntará sobre isso, aquelas pessoas que você teve a oportunidade de salvar. Mas desejaram ser escusados e não se dispuseram a fazer a boa obra, a menos que essa lhes tornasse proveitosa. Tem-se mostrado que os que recusam essas oportunidades para fazer o bem ouvirão de Jesus o seguinte: quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Percebeu? Deus está dizendo sobre aqueles que tiveram a oportunidade de fazer uma ação dessa e não fizeram, abandonaram, deixaram que aquela criança se tornasse, ficasse, né, de qualquer jeito, não deram atenção pela salvação daquela criança, daquela pessoa. Deus diz: quando a um destes não fizestes, vocês não fizeram a mim. E você vai lembrar que esse texto está dentro do contexto, quando Jesus voltar, ele vai colocar um povo à sua esquerda e outro povo à sua direita. Ao da esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Mas o da direita, ele vai dizer coisas interessantes, né? Ele vai dizer: vindes benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E ele vai dizer: por quê? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive preso, vocês me foram visitar. Eu estive enfermo, vocês foram cuidar de mim. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu era órfão, vocês foram me visitar. Enfim, aí ele vai dizer... Aí todo mundo vai perguntar: mas quando nós fizemos isso, Senhor? Ele vai dizer: todas as vezes que fizeram aos meus pequeninos, a mim os fizestes. E em contrapartida, quando nós não fazemos, ele também vai dizer: e quando não fizerdes a esses pequeninos, a mim também não fizerdes. Mateus 25:45. Ou seja, tem uma missão para mim, para você, aqueles que podem, obviamente. No caso da adoção aqui que vai mencionar. Que diz assim, ó: apelo a casais que não têm filhos. Você que é um casal que não tem filhos, irmãos, olha esse apelo a você nessa manhã. Diz assim, ó: alguns que não têm filhos deviam aprender e amar filhos alheios e cuidar deles. Podem eles não ser chamados a trabalhar em campos estrangeiros, mas podem ser chamados a trabalhar na própria localidade em que vive. Está falando para você que não tem filhos. Em lugar de dar atenção a bichinhos domésticos, esbanjando afeição com mudos animais, empregue seus talentos com seres humanos, os quais têm um céu para conquistar e um inferno de que fugir. Deem sua atenção às criancinhas, irmãos, cujo caráter pode moldar segundo a semelhança divina. É forte, não é, irmãos? Tem gente que é pai de pet e só cuida de animal. Não tem desejo, não gosta de criança e tem tudo para poder abençoar uma criança. Estou falando de pessoas da igreja, tá? E não fazem. Então aqui diz o seguinte, ó: por que não dá atenção às crianças, aos seres humanos que têm o céu para conquistar, o inferno para fugir? Né? Eu lembro de uma mensagem de um pastor chamado Rafael Santos. Vocês conhecem ele, acho que vocês já viram falar, já viram as pregações que ele tem, umas pregações muito legais, interessantes, sim. E ele é bem carismático, né? E ele vai dizer que quando ele era criança, ele foi deixado pela mãe dele, biológica, na porta de um casal.
na casa, na casa de um casal. E quando ele chegou ali, tinha uma carta, né? Essa carta bem escrita pela mãezinha dele, pela mãe biológica. E ali naquela carta, quando aquele casal pegou, eles tinham filhas, né? E só que não tinha um filho. E ele não era muito bonitinho, ele diz, né? Brinca que ele tinha um osso assim meio fora do lugar. E ali ele recebe aquela cartinha, que nossos pais leem, ficaram meio receosos, mas pegaram e adotaram. E dizem que ele deu muito trabalho para esse casal. Deu muito trabalho, né? Quando adolescente, desbravador, foi expulso dos clubes desbravadores algumas vezes, pinchou a igreja dele, né? Ele escrevia que ele era o cão, ele colocava eu sou o cão, ele colocava pinchado na igreja dele, porque ele era meio danado quando era menino. Mas ele teve um encontro com o Senhor e hoje ele é um grande pastor que arrasta, que prega aí e consegue levar multidões de pessoas aos pés de Jesus. Deus tem o céu para muitas pessoas e às vezes vai precisar de você, de pais, de mães que adotem essas pessoas para que elas tenham esperança. Que seria daquela criança se não fosse aqueles pais ter adotado, né? Então você que tem condições, pense com carinho sobre esse assunto. Aqui diz, ó, dedicai vosso amor aos pequenos sem lar que vos estão ao redor. Em lugar de cerrar o coração, de fechar o coração aos membros da família humana, vede quantos desses pequenos sem lar podeis levar na doutrina e admoestações do Senhor. A abundância de trabalho a todo o que deseja fazê-lo. Empenhando-se neste setor de atividade cristã, a igreja pode crescer em número de membros e enriquecer no espírito. A tarefa de salvar os que não têm lar e os órfãos é responsabilidade de cada um. Percebeu? Deus nos chama a essa responsabilidade. Deus nos faz pensar sobre isso. Reflita sobre esse assunto. Se os que não têm filhos, irmãos, e aos quais Deus fez mordomos de meios, abrissem o coração para cuidar de crianças que necessitam de amor, cuidado e afeição, assistindo com os bens deste mundo, poderiam ser muito mais felizes do que são hoje. Sempre que estiverem expostos às influências corruptoras destes últimos dias, jovens que não têm a piedade de um pai para deles cuidar, nem o terno amor de uma mãe, alguém tem o dever de ocupar o lugar do pai ou da mãe de alguns deles. Aprender a dar amor, afeição e simpatia. Percebeu? Muito interessante. Abrir os lares a órfãos e desamparados. Aqui diz: tanto quanto estiver em vossa capacidade, fazei um lar para os que não os têm. Prepare-se cada um para desempenhar uma parte para o êxito desta obra. Disse o Senhor a Pedro: apacenta os meus cordeiros. João 21:15. Esta ordem não era apenas para Pedro, é para todos nós. Em abrindo nossos lares para os órfãos, ajudamos nesse cumprimento. Não permitais, ou não permitas, que Jesus fique desapontado com vocês. Tomai estas crianças e apresentai-as a Deus com perfumada oferenda. Pedi sobre eles sua bênção e então modelai-os segundo a ordem de Cristo. Aceitará vosso povo este sagrado encargo? Aceitará você esse sagrado encargo de abrir sua casa, seu coração, a uma criança que precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ser criada e admoestada nos caminhos do Senhor? Um teste para o povo de Deus. Olha esse teste. Anos atrás foi-me mostrado que o povo de Deus seria testado na questão de prover um lar para os que não têm, que haveria muitos sem lares em consequência de crer na verdade. Oposição e perseguição separariam os crentes dos seus lares, e seria dever dos que estivessem lá abrir uma ampla porta aos que não estiverem. Foi-me mostrado recentemente que Deus provaria seu povo professo, especialmente com respeito a este assunto. Cristo se tornou pobre por amor de nós, para que por sua pobreza enriquecêssemos. Fez um sacrifício a fim de que pudesse preparar um lar aos que peregrinos estrangeiros no mundo procuram uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Amém? Então, olha que texto interessante, né? Nós seríamos testados na questão de prover o lar para os que não têm. Deus se tornou pobre por amor de nós, para que por sua pobreza nós pudéssemos enriquecer. Ele fez um sacrifício, né? A fim de que nós pudéssemos separar o lar aos peregrinos e estrangeiros no mundo que procuram uma pátria melhor. E essa pátria vai dizer que é a pátria celestial. Então, que eu e você tenhamos consciência deste assunto. É um assunto que para muitos é novo, informações novas, mas com certeza informações espirituais, divinas. Eu oro para que você tenha entendido o assunto desta manhã e que você, tendo condições, siga as orientações divinas, salve alguém, ajude uma criança órfã e com certeza
Deus irá abençoar. Nesse próprio capítulo também menciona a situação das mães, mulheres de pastores, né? Nós não colocamos aqui, não achamos conveniente, mas ela vai explicar devido ao trabalho, né? Não é viável. Agora, se a mulher ficasse mais tempo em casa, a intenção era que pudesse adotar também um filho, tá bom? Essa é informação para vocês, valiosa, que vocês possam também tê-la. Capítulo 25 do livro Lar Adventista, você vai pegar mais detalhes sobre este assunto, caso você tenha interesse de aprender mais. O apelo de hoje é: Senhor, me ajuda a cada dia a refletir sobre cada estudo. E havendo eu oportunidade, me ajude a colocar em prática cada ensinamento. Me ajude a entender e assimilar cada lição espiritualmente. Amém? Meu apelo a você, irmão, é o seguinte: se você sabe que existe alguma criança órfã perto de você e você tem como adotá-la, eu sei que isso é um assunto de muita oração, mas ore a Deus e siga as orientações que Deus deu, que Ele te dará condições, com certeza, de abençoar essa criança e você também será abençoado fazendo isso. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos ao Senhor pelos ensinamentos e orientações. Hoje foi um assunto interessante, Pai. Estudamos sobre a adoção. E nós sabemos que este assunto é especial para o Senhor, porque o Senhor também nos adotou. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos salvado, morrido por nós naquela cruz, para que a gente pudesse, Senhor Deus, ter a paz, o amor, a alegria, pudéssemos ter a esperança de um dia morar num lugar melhor. Existem crianças, Senhor Deus, que precisam também dessa esperança. E o Senhor está esperando que o teu povo se levante para que faça essa ação também. Nos ajuda, Senhor Deus, se tivermos a oportunidade também, Senhor Deus, muitos aqui à disposição, e puder, Senhor Deus, abençoar uma criança que precisa de paz, que assim o Senhor faça e toque o coração daqueles que necessitam. Aqueles pais, aqueles casais que não têm filhos, Senhor Deus, que hoje dedicam a vida a cuidar de animais, que eles possam continuar cuidando dos animais, mas também possam entender que tem pessoas, crianças que precisam conhecer sobre o céu, e elas precisam de alguém para falar, precisam de pais para educá-las nesse caminho. Então, Senhor, ajuda os teus filhos a ter essa consciência e ajudá-los, Senhor Deus, nesse trabalho missionário, que não é fácil, mas com certeza será de grande bênção. Obrigado por tudo, obrigado por mais um dia. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor, mais um estudo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu oro para que você tenha entendido todo esse estudo. Entenderam o estudo de hoje, sim ou não? Sim. E claro aí? Sim. Pronto. Você que não tem filhos ainda, pense com carinho neste assunto, né? Um assunto muito interessante e muito especial. Amém? Amém. Amém. Muito bem, povo. Pastor, eu já adotei os meus filhos da igreja. É, Eu gosto de criança, pastor. Eu tenho 8 filhos. O meu desejo era ter 10. Só que aí eu, perdi quando eu fiquei sem condições financeiras, né? E aí eu disse, não, eu vou parar por aqui, porque se vir mais 2 vai ser mais luta, né? Então eu parei, mas o meu desejo era ter 10 filhos. E meu marido sabia disso quando casou comigo. Ai, E aí agora eu tenho meus filhos do coração, que é da igreja, né? Graças a Deus eles me amam e sempre estão aqui na minha casa. Eu me sinto feliz, pastor, com essas crianças. E vocês orem para que essas crianças sejam um futuro melhor para eles também na igreja, né? Que eles se sintam abraçados, amados, respeitados pela igreja. amém. Glória a Deus. Roupa amém. também, pastor. Eu estou aqui no apelo. Eu preciso que vocês, os irmãos que estão me ouvindo, que têm amigos, que têm criança da faixa etária das crianças daqui, sandália, roupa, pastor, que eles estão muito desprevenidos de roupa. Eles estão de qualquer jeito para a igreja. E aí eu queria assim, pedir esse favor de vocês, se vocês tiverem, por favor, faça essas doações para ajudar essas crianças aqui.
Eu estou até pensando, pastor, de sair e deixar aqui para eles virem aqui se arrumar um dia para a igreja. O filho deles está aqui. Quando eles saem da igreja, eles vêm aqui, tiram, eu lavo o bar. Porque as mentes dessas crianças não têm zelo. As crianças têm até que tem bonita, mas vão todas sujas, pastor, para a igreja. Eu acredito que o senhor já viu também as condições. Então, eu fico triste, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Tá bom? Abre as câmeras de vocês aí, pra gente tirar aquela foto bonita. E foi feito o apelo da Socorro. Aqueles que puderem ajudar com doações, tá bom? Crianças de 8 a 10 anos, 11 anos, se eu não me engano. Possamos estar orando e ajudando essas crianças, tá bom, gente? Aqueles que tiverem roupinhas aí, puderem doar, vocês podem estar entregando aí para nossa líder do ASA da igreja. Entrega para nós. Isso, entrega para a líder da igreja do ASA lá da Central e eu pego com ela. E aí a gente pega e faz a entrega, tá bom? Aqueles que estiverem aí, com certeza vai ser de grande bênção. Vamos lá, gente. Aparece só o seu rostinho aí, aqueles que estão sem mostrar cara. Mostra a tua cara, Brasil. Olha ali, o momento romântico ali do Rodrigo e da Joelma, que legal. Ei, Val, eu queria ver teu rosto hoje, Bom Val. dia, pastor. Queria ver o sorrisão da Val hoje. Ela não quer mostrar o sorrisão dela. Hoje é dia de alegria, né, Val? Bom dia. Que Deus Olha, abençoe. irmão Val, aparece aí. Vamos tirar aquela foto bonita, então. Vamos lá. Deus, irmão Roberto. Tá todo mundo aí ansioso para ver teu rosto, Val. Pronto, vamos tirar aquela foto linda agora, nesse momento. Atenção. Peraí, pastor, relaxa, peraí. Ai, Vai ligar. Mas não se assustem com o meu cabelo, que saiu o gel, eu tô igual um palhaço. Poxa, Val. ai, Pronto. Se liga que o pijama aqui tem que ser igual, que se não for, não vale, ó. Aê. olha lá, olha lá. Você já vira a decoração Olha, aí, que pastor? ano. Que ano aí, pastor. Vendo aqui. Você já vira a decoração? Olha, Peraí. Já que vocês fizeram a primeira câmera, Ó, olha isso. Ó, Olha que lindo. olha essas Parabéns. fotos aí, ó. rapaz, o Roberto aí chega a estar todo animado. Teve choro, pastor, teve choro de emoção. Abençoe vocês, viu? Parabéns. Deus Amém. Obrigado. Louvado. Dê um sorrisão agora. Atenção. Sorriso, 2, 3 e. sorriso. Eita. Agora vamos para a segunda foto. Atenção, a segunda. Pronto. Que Deus abençoe, povo de Deus. Beijão nessa princesa. Lembrando que amanhã nós Obrigado, pastor. reunião, tá Obrigado, bom? família pastoral. Só uma Tá? informação. Amanhã nós não teremos nossa Muito reunião, porque nós estaremos em vigília. Então vai terminar, então nós não vamos ter amanhã, só na segunda-feira, tá bom? Cleudimar, que Deus te Amém. abençoe. Acabei de ver aqui uma mensagem da Niliane para você. Estaremos orando pela sua saúde, tá bom? Que Deus te abençoe. É uma alegria tê-la por aqui com a gente. Até mais. Bom dia, pastor. Tchau, Bom dia. princesa. Semana já desde agora. Feliz sábado e já feliz semana, que amanhã a gente não vai estar aqui. Eu vou ver se eu vou lá na vigília. Eu vou ficar até meia-noite por lá, pastor. Que amanhã tem um encontro lá do Ancionata, eu só vou ficar até meia-noite. Mas eu vou ver se eu apareço por lá. Glória a Deus. Feliz sábado. A tá mandando feliz sábado para vocês aqui. Feliz sábado. Feliz sábado, princesa. Feliz sábado.